Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Querido meu, querida minha, nós estamos aqui, eu com a ajuda do Renato hoje, nós vamos estar tratando aqui de algumas coisas, e uma delas é, Céu, o que o homem semear realmente ele colherá? Eu vejo tanta gente fazendo mal e não colhe nada, pelo contrário, parece que eles prosperam no seu mau caminho. E eu gostaria de saber, da sua parte, de você aí, realmente essa coisa funciona para todo mundo ou funciona só para gente que é crente? Olha só, nós estamos em desvantagem, Renato. Então, funciona, gente, para todos. Né? Realmente, o que o homem semeia, ele vai colher. Eu já vi pessoas, eu já vi situações onde pessoas têm realmente colhido o que semeou. Isso é inevitável. A semeadura e a colheita é inevitável. Não adianta falar demora. Tem pessoas que demoram a colher. O plantio, gente, se você for plantar, né, uma planta, ela demora para crescer, mas ela vai crescer, né? Ela vai crescer, ela vai dar fruto ou não. Mas que ela vai crescer no lugar que você plantou, ela vai crescer. Assim a colheita demora, mas nós vamos colher o que nós plantamos, nós vamos, isso é inevitável. E olha só, Gálatas 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meu querido, sabe o que pode acontecer muitas vezes? Eu já vi situações, eu estou te falando de pessoas crentes, tá? Onde ela estava fazendo tudo errado e ela esperou que ia vir a disciplina. E de vez da disciplina veio a bênção. Mas a bênção não era do que ela tinha feito errado. É que antes dela estar fazendo tudo errado, ela tinha feito muitas coisas positivas. E aí o que aconteceu? A colheita daquela coisa positiva chegou logo quando ela fez coisas erradas. Então a pessoa pode olhar e falar, não pega nada não, sabe, eu faço o que é errado e a bênção vem sobre mim do mesmo jeito. Querido meu, querida minha, pior de tudo é você chegar no dia do Senhor e colher, ranger de dentes, colher coisas terríveis que certamente ninguém tem o poder de pagar por uma situação como essa de perda eterna, de perda da vida eterna. Então, querido meu, querida minha, jamais pensemos dessa maneira. Eu queria compartilhar com vocês um testemunho, eu tenho certeza que o Renato tem um outro testemunho para contar aqui pra gente. Olha só, um dos meninos que são meus filhos, ele era um menino muito mau, ele era um menino que tinha uma vida muito malvada, estava no crime mesmo. E o Eterno mandou que eu fosse lá, eu não queria. Não pensa você que você acha que com alegria, Renato, a gente... Não foi não. Aí nós fomos lá, não foi simples, era um momento também tão difícil na vida do Renato, um momento ainda o Renato estava passando pelo processo de adoção, um monte de cirurgia, gente, eu ali com aquele menino que veio de uma vida criminal para dentro de casa, foi muito difícil, não é? Passado algum tempo, como ele tinha contato com pessoas da vida do crime, ele saiu do crime, claro, ele conheceu o Senhor, não é? E aí o que aconteceu? Ele ficou sabendo que nós trabalhamos onde nós estávamos, tinha muitos grupos de extermínio, era uma loucura onde nós estávamos. E aconteceu que ele ficou sabendo que um dos grupos, porque nós ajudávamos membros do outro grupo, ia matar toda a nossa família. Você lembra disso? Lembro. A gente já viveu aventuras perigosas, bem perigosas. E aí esse meu filho já era meu filho nessa época, chegou para mim, esse menino que saiu do crime, que era terrível, que tinha um nome maligno, que eu não repito mais. E aí o que aconteceu? Ele chegou para mim e falou, mãe, essa noite nós não vamos poder acender as luzes de casa. Lembra, filho, do nosso pequenininho? Lembro que a gente teve que apagar todas as luzes da chácara. E aí o que aconteceu? À noite os meninos não podiam acender a luz para ir no banheiro. Eu me lembro até hoje que o caçulinha
fez xixi na sala. Meu pai, o que nós íamos fazer? Eu não sabia nada, não sabia contra o que eu estava lidando, eu tinha de confiar na palavra de uma pessoa que era um especialista no crime. E aí nós não acendemos realmente as luzes. Querido meu, querida minha, tenho o jornal em casa, caso você queira ver. Aquela noite foram assassinadas 11 pessoas no Valo Velho. Então um grupo veio defender a nossa família. Não é? Nós só ouvimos os tiros à noite. Foi algo terrível aquela noite para a gente. Mas 11 pessoas foram assassinadas naquela noite. Um deles no nosso portão. Nós não podíamos abrir o portão, lembra, Rê? Lembro. Foi. A gente via, né, corpos ali no chão. Foi bem tenso. E eu segurando todos os meninos dentro de casa. Imagina, gente, criança, querido meu, querida minha, crianças que estavam ali. Meus filhos, muitos deles eram crianças pequenininhas. A Priscila, nessa época, tinha 5 anos de idade. Então, assim, foi muito difícil para nós enfrentarmos todas essas questões, mas por causa daquele menino, nossa família toda foi salva, numa situação que nós nem compreendemos até hoje. Então, querido meu, querida minha, a semeadura chega verdadeiramente para aqueles que fazem o bem. Renato, você já viu isso na vida das pessoas que acham que não vão colher de jeito nenhum e de repente chega ali a bênção na vida dela? Eu vivi isso, eu vivo na minha vida isso, né? O plantar e o colher. Hoje, há situações na minha vida de pessoas que têm me levantado, me ajudado, pessoas que têm... Porque, amado, um tempo atrás eu também ajudei pessoas, eu também estava ali, né? Como minha mãe mesmo diz, às vezes o que você está recebendo foi uma colheita, foi uma semeadura que você semeou. Né? Às vezes você fala assim, mas por que pessoas estão se levantando para estar me ajudando? Olha o que você fez lá atrás. Ou ao contrário também é verdadeiro, né? Se você rejeitar, porque tem pessoas que é terrível, gente, mas tem pessoas que amam rejeitar. Se ela puder... ela tem a mania de... Sabe aquela pessoa que acorda e vira a cara por querer virar mesmo? Aí, amado, chega o dia que ela vai ser rejeitada também. Né? Ela vai passar por situação e não adianta ela perguntar, mas por que eu estou passando por isso? Você tem que olhar para trás. O que você fez para estar passando por isso? Então chega, o que a gente faz hoje, né, o que nós fizemos vai chegar nas nossas mãos. Né? Seja bem ou seja mal, vai chegar nas nossas mãos. E você que está aí nos ouvindo, querido meu, querida minha, você semeou e não está vendo a colheita, não é? Acredite, ela virá, não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Você que foi injustiçado, mas você fez o bem. Eu tenho alguns ouvintes tão queridos e preciosos do meu coração que me permitiram conhecer algumas peculiaridades da vida. Minha amada, não é nenhuma questão de profetizar, eu não preciso profetizar o que está escrito, eu só tenho que te lembrar o que o Senhor disse. Certamente coisas maravilhosas estão para acontecer na sua vida. E nós vamos seguir orando para que isso aconteça. Olha, o Ednei está perguntando aqui acerca de uma passagem que fala que quando Yeshua estava no madeiro, viu, Ednei? Um dia eu tenho que explicar isso direitinho para vocês. Essa palavra nas escrituras não consta. Não existe a palavra cruz em hebraico. Tá bom? A palavra é madeiro, tá? Então é complicadinho, eu sei que é complicadinho, eu sei que é um símbolo de fé, mas assim, eu não posso também te dizer algo que não está escrito. Não existe a palavra cruz em hebraico, né? Então ali é madeiro, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele estava no madeiro, não é? O pecador ao lado do Senhor, que eu já contei para vocês, ele não era um ladrão na cruz, ele era um terrorista. Ninguém era julgado por Roma se não tivesse cometido um crime contra Roma. Então ele era um terrorista, querido meu, querida minha. Não era um ladrão qualquer. Ladrão qualquer era julgado em próprio Israel.
pelas leis de Israel. Os julgados por Roma eram somente terroristas. Nosso Senhor, ele foi contado entre terroristas, entre malfeitores. É isso que quer dizer essa palavra. Então, esse homem que estava do lado dele, o pecador, que está o ladrão na cruz, ele não era um ladrão. Ele até podia, olha, para roubar só se fosse o carro forte de Roma, né, as carruagens de Roma. Ele podia até, mas ele agia por meio do terror. Ele era um homem mau. Né? E ele disse, lembra-te de mim quando entrares no lugar onde a palavra traduzida para nós foi como paraíso. Mas vocês lembram que ninguém ia para o céu, né, meu querido, minha querida? Lembrou? As pessoas iam para baixo, para o seio de Abraão, lembrou? Não é? Onde o Lázaro foi, ali num lado do Sheol, que tinha água, não tinha fogo ardente, não tinha nada disso, que nós também não compreendemos muitas dessas coisas pela falta de compreensão dessa expressão da cultura judaica. Você precisa compreender por que é chamado de Sheol, né? A comparação que tinha com um lixão numa das portas de Jerusalém. Existia um vale dos filhos de Nom, que era o lugar onde o lixo era queimado. E essa comparação do fogo queimando é uma comparação dizendo, olha, você vai ser tratado como um lixo que está sendo queimado, você vai estar num calor ardente sem você poder compreender. Então, esse lugar onde nosso Senhor disse que estaria com ele foi mesmo no mesmo dia, porque ele desceu e pregou para os espíritos em prisão. Lembra, meu querido? Ele não fez isso ressuscitado, tá bom? Então, o que ele falou ali não está em sentido figurado, porque quando morreu, enquanto nosso Senhor não ressuscitou, ele não pôde levar essas almas, esvaziar o Sheol, aquela região, ele não pôde subir para onde essas almas estão hoje, embaixo do trono do Eterno, do trono de Deus. Então, quando o nosso Senhor falou ainda hoje, naquele momento onde o nosso Senhor morreu também, depois do nosso Senhor morreu, foi quebrada as pernas desse malfeitor, desse terrorista, e ele também morreu por asfixia. Nosso Senhor não morreu por asfixia, mas o malfeitor, com a quebra das pernas, morreu por asfixia. Isso é muito importante também. Um dia eu vou explicar para vocês por que a morte, milhões de vezes a gente não morrer. Nós não podemos nem comer animal que morreu sufocado, querido meu, querida minha. Nós não podemos comer um animal que morreu sufocado. Imagina um homem morrer enforcado, morrer por asfixia, no caso, quebrado as pernas, ficou segurando ali o pulmão, enchendo de líquido e tudo mais. Então, seguindo aqui para que você compreenda. Naquele mesmo dia, o nosso Senhor Yeshua, nosso Senhor Jesus, estava com ele nesse lugar onde as almas ficavam e onde ele pregou os espíritos em prisão. Posteriormente, o nosso Senhor foi lá e esvaziou aquele lugar. Ele já tinha preparado um lugar para onde ele levou todo mundo, e não vão mais, ninguém que morre desde a ressurreição de Yeshua vai mais para este lugar. É o que está escrito, e as almas estão embaixo do trono do Senhor. Muito interessante a sua pergunta, Ednei. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Renato, muito obrigada, filho, também pela explicação que você deu para a gente. E nós vamos seguindo aqui, querido meu, querida minha, uma música que fale ao seu coração, e nós voltamos com o último aconselhamento do dia e depois nós vamos orar.